Boa noite a todos, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez na nossa querida Casa do Caminho, através desse modo virtual, mas que pode nos trazer conforto ao nosso coração, às nossas aflições, através desses encontros e da possibilidade de nos mantermos conectados com a nossa querida doutrina. Então vamos unir os nossos pensamentos, ligar nosso coração a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai de amor e bondade, e a todos aqueles que nos acompanham, nossos mentores, nosso mentor da nossa casa querida, Casa do Caminho, Dr. Herman, que ele possa nesse momento nos auxiliar na nossa ligação entre o nosso plano terreno e esses espíritos amorosos que tanto querem nos auxiliar. Que assim seja, graças a Deus. E hoje o nosso estudo, falando de espíritos, o nosso estudo é do Livro dos Espíritos, da questão 88 até a 95, que vai tratar sobre forma e ubiquidade dos espíritos e perispírito. O que é importante nesse estudo? O que é interessante e importante? Do que ele está falando? Às vezes a gente passa batido por esse trecho do Livro dos Espíritos, mas é tão importante porque os espíritos nos trazem informações sobre a nossa essência. Afinal, nós somos o quê? Nós somos espíritos. Muitas vezes na nossa caminhada nós nos distraímos e nos portamos como corpos carregando espíritos, quando na verdade nós somos espíritos dotados de um corpo temporário que está conosco para nos auxiliar a nossa manifestação no mundo terreno. Só que na verdade nós somos na nossa essência espíritos. E para isso é tão importante que a gente estude, compreende e se porte e se perceba espírito. Isso vai trazer muito consolo nos momentos das nossas aflições, no momento da tomada das nossas decisões, no momento onde nós fazemos as nossas escolhas. Em todas essas situações, ter a consciência de que se é um espírito, não é, transitório, num corpo transitório aqui no nosso planeta, vai nos facilitar muito na nossa caminhada. E aí, passado todas as características do que é o espírito, já tratadas nas questões anteriores, Kardec vem querer saber de alguma coisa que faz muito parte da nossa peculiaridade de espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Ele quer saber sobre a forma, se os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. E os espíritos respondem: para vós não, para nós sim. Ou seja, ele começa a nos dar um sentido que o olhar, o entendimento nosso é diferente do entendimento deles, espíritos. E que o espírito é, se quiserdes, para a nossa explicação, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então vamos entender isso aqui. Qual é o olhar nosso? Como é que nós nos relacionamos no mundo físico? Nós estamos submetidos à lei gravitacional, nós andamos na crosta terrestre, nós temos corpos, temos medidas, tudo nosso é medido, pesado, sentido, tocado, denso, é leve, é pesado, é mais fluido ou é mais corpóreo, mas a gente consegue pegar, a gente consegue perceber, a gente toca. Então, todas essas sensações que nós temos com os objetos e com as pessoas, quando nós estamos no estado de espíritos desencarnados, não é que nós não tenhamos, mas temos de uma outra forma. Não é? E entender um pouco sobre isso nos facilita, inclusive, para quando nós não mais estivermos no corpo físico, entendermos o que aconteceu com as nossas sensações. Agora, o que a gente não pode esquecer é que quem está trazendo essas informações para nós são espíritos superiores, ou seja, aqueles que se reuniram, os espíritos dos anjos do Senhor que se reuniram para trazer essas informações. Então, eles trazem informações da mais alta esfera. É claro que em volta da nossa crosta terrestre, o que existe ao desencarnarmos são as colônias que nos recebem, para que nós... É como se fosse
uma alfândega para que a gente pudesse passar para o plano espiritual, né? Muitas vezes nós ficamos nessa colônia até o momento em que a gente reencarna, porque não temos condição ainda de alçar voos maiores. E por isso, nessas colônias, como conta André Luiz, né, no primeiro livro da série dele do Mundo Espiritual, ele fala de Nosso Lar, que é uma colônia muito próxima à Terra, né, e que tem esse intercâmbio muito parecido, tanto é que lá é descrito que o tempo é contado como aqui na Terra, dada a proximidade fluídica do nosso entendimento material que temos daqui. E aí ele pergunta assim, essa chama ou centelha tem cor? Porque quando ele fala chama, não é algo que esteja pegando fogo, né? E sim é no sentido de brilho, né? De irradiação. E aí os espíritos dizem, tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, ou seja, qual o rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então o que a gente entende? Um rubi, uma pedra preciosa, né, puríssima, só pode ser comparado ao espírito puro. E aquele que é opaco e denso é tal qual nós, espíritos ainda imperfeitos no início da nossa caminhada, já que estamos em mundo de provas e expiações ainda, já passando para a regeneração. Então, esse entendimento nos faz perceber o quê? Que daí a nossa não percepção da presença dos espíritos mais elevados, porque nossos corpos espirituais, nossos espíritos, eles são mais densos e, portanto, mais associados à parte material. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E essa pergunta é interessante porque ela toca exatamente na questão do tempo. E eles respondem assim, sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. E aqui entra o ponto principal desse estudo, que é sobre esse atributo tão importante que todos nós possuímos, que é o pensamento. Então, vamos imaginar, toda vez que a gente pensa em algum lugar e nós nos concentramos, nós somos capazes de, se lá já estivemos, perceber o cheiro, perceber a sensação. É como se nós tivéssemos nos teletransportado para aquele local. Quantas vezes estamos divagando nos nossos pensamentos e temos a sensação de estarmos, sentimos até o frescor de determinados lugares, isso quando são locais bons. Quando o nosso pensamento nos joga a alguma situação triste, chega a nos causar até arrepio, não é, alguma lembrança triste, o que acontece? O nosso pensamento nos leva com todas as sensações para aquele momento, para aquele instante. E esse movimento, ele é feito com tempo ou ele é feito imediato? Quando ele é feito através do pensamento, ele é imediato, é atemporal, porque o tempo é alguma coisa que nós conhecemos aqui na Terra. É uma convenção para determinar os nossos ciclos. A Terra gira 24 horas e 365 vezes em volta do Sol, enfim. Este planeta tem essa configuração de tempo. Se nós sairmos numa espaçonave e atravessarmos a nossa atmosfera, enfim, nossa órbita, nós estaremos num local físico onde não existe o tempo. Não o tempo que nós conhecemos, não esse tempo contado no relógio. Né? Claro que nós continuaremos como corpos físicos a nos deteriorar ainda, porque senão todo mundo ia para o espaço para ficar atemporal, né? Continuar com 23, 25 anos a vida toda. Mas não é assim, porque os nossos corpos físicos estão submetidos a que leis? As leis do nosso planeta. Então, existe a lei da destruição que acontece para todos os corpos deste mundo, ainda que a gente esteja lá fora, né? Mas, voltando aqui ao nosso estudo, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, pois é que a alma é quem pensa. Então, essa observação aqui, dada pelos espíritos, ela é
a resposta a um questionamento que Kardec faz se alma e pensamento são a mesma coisa. E aí eles dizem, o pensamento é um atributo da alma, alma, espírito enquanto estamos encarnados, né? Essa é uma nomenclatura. Então, o pensamento não é a alma, ele é um atributo da nossa alma, ou seja, do nosso espírito. Daí nós entendermos o quê? Olha que coisa consoladora. Se ele é um atributo do nosso espírito, todos nós possuímos o pensamento. E se o pensamento consegue percorrer qualquer distância em questão de um átomo de segundo, então eu posso me encontrar em pensamento com o meu querido que se encontra no plano espiritual? Sim. Olha que coisa maravilhosa. Eu posso estar em ligação com o pensamento de Jesus no momento em que eu quiser? Sim. Eu posso entrar em contato com o pensamento do Dr. Hermann na hora que eu precisar, naquela hora que eu chamo ele imediatamente escuta? Sim, pela ligação do pensamento. Mas os espíritos superiores, eles estão atentos e ligados o tempo inteiro em nos auxiliarem e ajudar. E estão de mãos dadas com o quê? Com o bem. Será que nosso pensamento fica 24 horas ligado com o bem? Aí vem aquela pergunta que é tão importante porque o estudo nos ajuda a isso, a nos educarmos. E educar o nosso pensamento está diretamente associado à nossa condição moral, à nossa condição intelectual e à nossa condição de vontade de nos mudar. Quando eu falo condição intelectual, não é aquele que tem mais estudo, é aquele que se projetou no sentido de ir em busca do conhecimento. Então, cada vez que nós avançamos, que nós nos propomos a nos melhorar, a nos transformar, em fazer com que nós sejamos pessoas melhores e que estejamos o tempo inteiro de mãos dadas com o bem, nós estaremos em ligação com esse pensamento. Em contrapartida, muitas vezes nós nos deixamos levar pelas ondas de pensamento que são constantes e que vivem somente aqui no nosso planeta. No caso, né, claro, em outros planetas inferiores também, mas ao nosso alcance, no nosso planeta. Então, o medo, a raiva, a inveja, a ira, o orgulho, são sentimentos que habitam ainda na nossa psicosfera e que nós temos muita facilidade de dar a sintonia. Nesse momento, por exemplo, vamos usar de exemplo, que nós estamos passando, em que todo o planeta passa por uma pandemia e que os noticiários, os assuntos, as redes sociais, todo tipo de informação circula em torno deste assunto. Ok, é importante, aliás, é importantíssimo e todos nós precisamos estar atentos. Mas se a gente se deixa levar por essa onda de medo, se a gente se deixa levar pela onda de só pensar no lado ruim da coisa, a gente esquece de olhar das vidas que estão sendo salvas, nós esquecemos de olhar do esforço incansável dos médicos e da equipe toda médica dos hospitais que tem feito, dos cientistas, dos pesquisadores, das pessoas que estão saindo à rua e se expondo para auxiliar aqueles mais necessitados, da solidariedade, da possibilidade que nós tivemos de estar mais próximos dos nossos familiares, do avanço tecnológico que nós ganhamos a partir da necessidade de estar nos nossos lares e podermos nos comunicar da mesma forma como fazíamos antes. Então tem muita coisa boa dessa parte difícil que a gente está passando que a gente precisa absorver também, para que haja um equilíbrio em nosso pensamento e que a gente não fique oscilando tanto para o lado do pensamento ruim. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência dessa distância que percorre, do espaço que atravessa, que é subitamente transportado ao lugar aonde ir? E os espíritos respondem que dá-se de uma forma ou de outra, ou seja, o espírito pode perfeitamente, se quiser, ele se inteirar da distância e do tempo que levaria através de um olhar terreno. Claro, se o espírito está no plano espiritual e ele está liberto, ele sabe dessa possibilidade, né?
também da distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Por quê? Porque a minha vontade está associada também ao meu pensamento, também é um atributo, e se a minha vontade é de melhorar, eu serei impulsionada pelas forças do bem. O bem empurra o bem ele se soma ao bem. Agora, se eu for um espírito que ainda me consorcio com determinadas situações, se eu ainda me consorcio com determinados sentimentos, tipo da preguiça, que faz com que eu esteja aqui, que eu vou deixar para uma próxima encarnação, então eu não vou me esforçar. A gente tem relatos muito interessantes nas obras de André Luiz, eu vou falar novamente no Nosso Lar, que é o primeiro, que talvez algumas pessoas não tenham lido a coleção toda, e daquela senhora que já estava há 6 anos desencarnada na colônia e que não tinha produzido, ela continuava nos campos de repouso. Ou seja, mesmo na condição de espíritos desencarnados, muitas vezes nós nos entregamos àquelas mesmas viciações que nós possuímos aqui. Então vamos procurar, através desses estudos, do que a doutrina nos oferece como oportunidade de conhecimento, entender que o esforço que nós fizermos aqui enquanto estivermos encarnados, certamente irá nos auxiliar na condição de desencarnados. E também, mesmo que ainda encarnados, nessa comunicabilidade que nós podemos ter com os nossos queridos no plano espiritual. Ele continua: a matéria opõe obstáculo aos espíritos? E os espíritos respondem: nenhum obstáculo. Eles passam através de tudo, do ar, da terra, da água, até mesmo do fogo, são igualmente acessíveis. Bom, alguém de nós já teve essa experiência? Claro que sim, todas as noites. Quando nós nos desdobramos em nossos sonos, toda noite quando nós vamos dormir, deixamos o nosso corpo físico descansar, nós vamos por situações tão diferenciadas, a lugares tão distantes, no nosso sentido de distância física, né? Nós muitas vezes encontramos com os nossos queridos, às vezes sonhamos que estamos num lugar tão distante que pode estar no nosso passado, né? Ou vivenciando alguma situação em que nós já nos lembramos. Esse momento é um momento importantíssimo do nosso dia. Nós precisamos aprender a valorizar mais e não ficarmos, né, contidos achando que nós, enquanto espíritos estamos aqui, vamos descansar o corpo físico e o espírito vai ficar rondando aqui, que é o que acontece na maioria das vezes. Esse desprendimento fica muito próximo ao nosso corpo físico, porque as nossas preocupações são aqui. Não vamos nos esquecer do que Jesus disse: aonde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Então, se nós vamos dormir com todas as preocupações do mundo físico, nós vamos desdobrar e continuarmos muito próximos aqui a todas essas nossas preocupações, devido ao nosso entendimento. Agora, se a gente compreende que o espírito é livre, então esse é o momento para a gente ser livre. Todos os dias, entre 5, 6, 8 horas por dia, nós temos a possibilidade de atravessar inúmeras fronteiras. Podemos trabalhar, podemos nos instruir, buscar inspiração com os nossos queridos, visitar aqueles que amamos que já não estão mais conosco, entrar em contato mais direto com o nosso mentor, nosso querido amigo que está o tempo inteiro conosco. Então, é um momento muito especial, onde podemos relaxar das tensões do mundo e deixar daí a necessidade da prece antes de nós dormirmos, para que a gente possa fazer essa ligação com o mais alto, para que a gente possa entrar em contato com o mais alto e sermos conduzidos por eles, não é? Ao passo que, se nós não nos disciplinamos para a prece antes de dormir, dificilmente a gente vai conseguir uma boa conexão para que nós possamos utilizar esse tempo da melhor forma possível, né? Muitas vezes nós tiramos 5 minutos de cochilo, né, no sofá, e nesse tempo nós somos capazes de fazer
centenas de coisas que precisariam, se nós estivéssemos acordados, de horas. Daí nós percebemos que não existe este tempo do relógio que nós compreendemos aqui. Então, essa informação ela é demais preciosa para cada um de nós. Que a gente nunca esqueça, na hora que for deitar, da importância e da possibilidade de nós irmos aonde quer que nós desejemos, conforme o que vai pelo nosso coração. Então, tem os espíritos o dom da ubiquidade? Essa é a pergunta 92. O que é a ubiquidade? Ubiquidade é a capacidade divina de nós estarmos em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso é possível para a matéria? Não. Pelas leis da física da matéria, isto é possível. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço e também não podem se desdobrar. Então o espírito é divisível? Não. Voltemos lá atrás e vamos entender. O espírito é indivisível. Então, como que acontece essa situação de estar em dois lugares? E nós temos relatos. Existem inúmeras histórias de Eurípides Barçanufo contando da condição de que ele estava nas salas de aula, dando aula, ele fechava os olhos e ele conseguia ir fazer um parto em outro lugar. Dr. Bezerra também, Dr. Bezerra de Menezes, que se fez presente em um local e ao mesmo tempo estava em outro. Não é? Jesus, que aqui esteve entre nós e várias vezes foi visto em vários lugares. Né? Próprio Francisco de Assis, tantos outros espíritos e também, né, não nos esquecendo que nós, no nosso entendimento aqui, muito próximo à nossa matéria, nós não podemos esquecer que esses espíritos que têm esta capacidade são espíritos superiores. Por quê? Porque levam consigo a bondade junto deles. Então, se nós quisermos, ainda que em desdobramento, estarmos em vários locais, nós não conseguiremos. Por quê? Porque a ubiquidade nada mais é do que uma irradiação da nossa luz, do nosso pensamento, da luz do nosso pensamento. Vamos imaginar, Jesus falou, brilha a vossa luz. Porque ele sabe que dentro de cada um de nós a centelha divina está lá, mas a gente precisa fazer com que ela brilhe. Se hoje o espírito mais conhecido nosso, próximo, Dr. Hermann, né, atende em tantas casas, ao mesmo tempo, em horários iguais, né, é capaz de dar uma mensagem aqui, fazer um atendimento espiritual ali, numa outra cidade, numa outra situação e ser mentor de tantas casas. Por que será? Porque a luz que irradia do seu coração inunda uma extensão muito grande. E como é que isso acontece? Só para que a gente possa ter um entendimento. Os médiuns que recebem, né, o espírito, por exemplo, de Dr. Hermann, eles captam o pensamento, que é o mesmo, né, em todos os locais onde ele se apresenta, e eles decodificam para aquelas mensagens. E por que isso acontece? Isso acontece por misericórdia desse Espírito maravilhoso, que vem estar conosco pela nossa necessidade, né? De atendimento, de conforto, de consolo. Por isso ele está conosco. Maria de Nazaré, né? Ela é nossa querida mãe de todos os espíritos, né? Assim, que abriga a todos aqueles que a chamam. Ela está presente em vários locais, porque seu coração é só amor. Então a irradiação desse amor de mãe, ela é imenso. Ele é inatingível. Então todos nós temos esse acesso. Tal qual um sol, para que a gente possa entender, e essa figura é colocada aqui no Livro dos Espíritos, o sol ele é único, mas ele irradia para todo um hemisfério, né? aquela sua luz. Nós seremos capazes de assim ser, mas nós precisamos fazer com que brilhe a nossa luz. Quando existe a recomendação para que haja o Evangelho no lar, o que será que é? É para só que a gente receba a visita dos bons espíritos? Não, é uma forma de nós
aumentarmos a nossa luz, ao entrarmos em contato com esses espíritos, vibrarmos dentro do nosso lar da forma mais confortável possível, no local onde nós mais nos sentimos bem e transformarmos e recebermos essas emanações desses espíritos e que não tem fronteira. Não pensem que quem faz o Evangelho no lar fica restrito àquele ambiente. O Evangelho ele é imenso e ele se estende, aquela luz cresce, ela chega aos nossos vizinhos, ela chega à nossa rua, ao nosso bairro, à nossa cidade. Então, quanto mais pontos de luz nós formos, né, nós pudermos ser, nós estaremos nos conectando de uma forma maior e melhor com essa grande luz que envolve o universo, não é? Todos os espíritos irradiam com igual força? Kardec pergunta. E os espíritos dizem, longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. A nossa luz ainda é pequenininha. Nós tivemos aqui na Terra Jesus com a maior luz que nós tivemos conhecimento de todos os tempos. Mas nunca, em momento algum, o nosso Pai nos deixou sem luz. Tantos espíritos abnegados sempre estão conosco e que vibram perto de nós. Procuremos, né? Nós que estamos na doutrina espírita, aqui no Rio de Janeiro em particular, nós temos a possibilidade, né, de conhecer essa irradiação, esse amor que esse espírito Dr. Hermann, mas tantos outros já estiveram aqui entre nós. Quantos, né, estão conosco? Nosso querido Chico Xavier, que aqui esteve há tão pouco tempo e trouxe tanta luz através da sua psicografia, né, da sua bondade, do seu coração amoroso e que hoje trabalha no plano espiritual incansável. Dr. Bezerra de Menezes, que continua trabalhando para todos nós, que Maria de Nazaré, Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Teresa Ávila, tantos e tantos e tantos espíritos que vêm, passam um tempo conosco aqui, retornam, mas deixam a sua luz, deixam a sua semente. Então, o nosso pensamento tem que estar ligado com esses espíritos, para que a gente possa cada vez mais somar a essa corrente de luz. E isso tudo só pode acontecer através do quê? Do perispírito. Mas o que é o perispírito? O perispírito é o envoltório do espírito. É aquela parte que faz a ligação do espírito com o corpo físico. Muito bem. Quando a gente desencarna, o perispírito segue conosco, ou a grande parte dele. Uma pequena parte se desintegra com o corpo físico. Mas a essência do perispírito segue conosco. Por quê? Porque é o perispírito que armazena toda a nossa memória, que armazena toda a nossa história, todo o nosso passado, toda a nossa bagagem de não tão boa e também as coisas boas. Lá ficará tudo registrado. É como se fosse o nosso grande arquivo, não é? E esse perispírito, ele é moldável, né? É uma pena que a gente não tenha tempo aqui no nosso estudo para aprofundar mais, mas é muito importante que todos nós conheçamos um pouco mais sobre o perispírito, que nos aprofundemos, porque é neste corpo etéreo que nós nos comunicamos. Quando alguns dos médiuns que conhecemos, médiuns videntes, falam, determinado espírito está aqui, que eu estou vendo, na verdade ele está vendo o perispírito se moldando e se materializando ali para que nós possamos, né, ter a recepção dessas informações. Mas são tantos atributos, né, que possuem o perispírito. Agora, o que é mais importante? É sabermos que o nosso pensamento é um atributo do espírito e que se manifesta através do perispírito para o nosso corpo físico. Então, nós iremos com toda a nossa bagagem, nós iremos com todo o nosso pensamento. Aí, Kardec pergunta, de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? E os espíritos respondem, do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Então isso é importante para quê? Para saber que o nosso perispírito está identificado com este corpo,
com este mundo material daqui. Daí, os espíritos que nós vemos, né? Que os médiuns videntes ou os espíritos, quando aparecem para nós em alguma materialização, eles têm a mesma aparência que nós, porque o perispírito está moldado com a essência e com a matéria do corpo deste mundo daqui. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa, ou seja, quando a gente vai para um lugar frio, a gente coloca uma roupa fria, e quando nós vamos para um lugar quente, nós utilizamos a roupagem mais adequada para o local. Isso não é assim, porque nós não vamos de um mundo para o outro num piscar, mas o nosso espírito, conforme for evoluindo e não mais tiver a necessidade de estar no mundo de provas e expiações, irá receber a roupagem, né, perispiritual daquele mundo aonde ele estiver. E o que é o fluido cósmico universal, onde tudo está imerso, né? Eu costumo dizer que é o sopro supremo de Deus, né? É o hálito de Deus, é onde Deus habita. Né? Como nós não temos uma definição do que é Deus, nós não compreendemos ainda a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, nós ainda não temos a capacidade de compreender, mas estamos todos mergulhados. Né? O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível, tem a forma que o espírito queira. Por quê? Vamos lembrar de Emmanuel. Né? Nas suas aparições para Chico no começo, sempre se apresentava como aquele senador, né? O senador romano que esteve com Jesus. E ele assim dizia que era para ele a encarnação mais importante, pois foi quando ele esteve com Jesus. Mas Chico dizia que ele tinha também momentos em que ele se apresentava já de uma forma mais diferenciada, como estaria o espírito dele agora. Mas para nós, para nossa fixação, os espíritos se adequam ao nosso entendimento. Muitas vezes nós temos a necessidade da imagem tão comum ainda, né, ao nosso plano, pela nossa materialidade, então nós precisamos da forma. Mas que a gente nunca esqueça que a nossa essência é espírito. O que nós estamos fazendo aqui encarnados? Nós estamos nos melhorando, evoluindo e fazendo a nossa parte na obra da criação de Deus. Que nós jamais nos esqueçamos da nossa essência, que nós tenhamos em mente sempre que o espírito é o que nós possuímos de mais precioso e que esse corpo físico abençoado que faz com que nós possamos nos expressar aqui uns com os outros seja muito abençoado e que possa fazer o seu melhor trabalho enquanto aqui estivermos. Graças a Deus. Eu quero aproveitar esse finalzinho antes de encerrar a gravação para atender a um pedido da direção da casa, onde ela vem nos lembrar sobre a necessidade do auxílio das cestas básicas nesse momento tão difícil de pandemia ainda, onde inúmeras famílias estão muito necessitadas. Então, a contribuição de qualquer valor de cada um de vocês é de extrema importância. Não nos esqueçamos dos nossos irmãos em situações muito difíceis e que, às vezes, um pequeno movimento pode fazer toda a diferença. Os dados para depósito e para entrega e doação estão nas nossas redes sociais, estão com os nossos dirigentes. Então, entre em contato, já temos o Pix, que é o CNPJ do Centro Espírita, e assim nós poderemos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Que a graça de nosso Senhor Jesus permaneça no coração de cada um de nós. Graças a Deus.